Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Faça sua ressonância magnética cardíaca na Uniscan, equipamento de última geração 100% digital. Aqui você tem a opção de fazer os exames de ressonância com sedação. Agende seus exames pelo 21035000 Uniscan. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo das 6, o seu programa de Medicina e Saúde. Meu nome é Dário Santucho, sou cardiologista e vou apresentar o programa hoje para vocês, né? Complementando aí o mês do Novembro Azul, hoje o tema é extraordinário, né? Nós vamos falar sobre o pós, né, do diagnóstico de câncer de próstata, algumas nuances do diagnóstico, do tratamento, o que tem de modernidade, o que a medicina tem para oferecer no tratamento de câncer de próstata. E para isso, né, mantendo a tradição do programa, nós trouxemos 3 grandes especialistas na área, os urologistas, né? Aqui ao meu lado esquerdo, o doutor Guilherme Campelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. Isso aí. Ao lado dele, no centro ali da nossa bancada, o doutor Frederico Bastos. Obrigado, seja boa muito noite. bem-vindo. E na ponta esquerda ali, o doutor Fabiano Fernandes. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Isso aí, todos eles urologistas que vão elucidar muito para a gente sobre esse tema. Bem, você pode assistir a gente no canal 16.1 da TV aberta, em Linhares e em Vitória, né, na Grande Vitória, na Sky no 316.1, na Rede Sim FM 106.1 e também no YouTube, né? E no YouTube é importante que você se inscreva ali no canal da TV Sim, né? E toda vez que a gente entrar ao vivo, você vai ser acionado. Você pode comunicar conosco também através da hashtag do Bate-Papo das 6, né, nas redes sociais, e pelo WhatsApp através do 27 99622 4547. E é isso aí, Novembro Azul, essa campanha maravilhosa, né? Então nós vamos começar o programa fazendo um questionamento introdutório, né? E eu queria perguntar para o Guilherme Campelo o que é a próstata, doutor Guilherme? Então, vamos lá. A próstata é uma glândula que faz parte do sistema urogenital masculino e ela tem 2 funções. Por ela passa a uretra, que é o nosso canal da urina. Então, ela já tem uma função de ajudar na contenção da urina e, ao mesmo tempo, ela produz o líquido prostático, que faz parte do conteúdo do sêmen. Entendi. Joia. E o câncer de próstata em si, doutor Frederico? O que é o câncer de próstata? Então, nós temos essa glândula que a gente chama de próstata, né? E o câncer de próstata? Então, o câncer é a degeneração neoplásica, né? Quando essa alteração da glândula, essa arquitetura glandular, ela forma um nódulo maligno, né? A próstata ela pode alterar das 2 formas. Uma delas é a alteração benigna da glândula, que é a hiperplasia prostática, e a segunda alteração, que é o nosso tema central, é o câncer de próstata, né? E uma condição predispõe a outra, né? Na hiperplasia prostática ocorre o crescimento prostático com a idade, e essa condição é uma condição inflamatória da próstata que facilita com que ocorra posteriormente o câncer de próstata. Ela predispõe o câncer ou não? Sim, é um dos fatores de risco para o câncer de próstata, né? É o que a população chama de próstata grande? Eu tenho próstata grande. Exatamente, exatamente. E nesse entendimento, vale a pena falar que a hiperplasia prostática ela é uma doença, né, uma condição quase que fisiológica no envelhecimento masculino.
a cada década de vida, o homem tem a chance de ter a hiperplasia prostática aumentada. Dos 50 aos 60, dos 60 aos 70, 70 adiante. Em porcentagem, aumentando também 50%, 60%, 70%. Né? Então, essa é uma evolução normal do envelhecimento masculino. E o câncer de próstata, apesar de ser, a gente vai debater isso mais adiante, apesar de ser um vilão, e ele é de verdade, ele também deve ser entendido como um fator de envelhecimento masculino. A glândula prostática, ela envelhece dando alterações celulares, dentre eles o câncer de próstata. E nesse âmbito, né, o câncer ele pode ter uma identidade mais leve, quando está associado apenas ao envelhecimento, e pode ter um âmbito mais agressivo, quando não está associado a isso, sim a mutações genéticas. Compreendido. E aí, doutor Fabiano, quais são os sintomas, né? Existe fase sem sintoma ou com sintoma? O paciente hoje que é portador de neoplasia de próstata ou câncer de próstata, o que ele sente? Bom, sabendo que a próstata é uma glândula e que ela sofre alterações com o envelhecimento, são as alterações fisiológicas, o câncer de próstata ele não está diretamente relacionado ao tamanho da próstata e o fator obstrutivo que ela pode causar, que na doença benigna acontece. Então, os pacientes portadores de câncer de próstata, na grande maioria das vezes, eles são assintomáticos. Eles não apresentam sintomas alguns. Daí a importância dessa campanha, que é uma campanha preventiva. É algo que se tenta buscar na vigência de não ser mostrado de forma muito fácil a sintomatologia do câncer de próstata. Quando o paciente apresenta sintomatologia diretamente relacionada ao câncer, isso significa, pelo fato da glândula estar no sistema urogenital, estar bem próximo do reto, bem próximo da bexiga, pode provocar alguns sintomas e ter alguns sinais, como sangramento na urina, pode ter sintomas obstrutivos, pode ter sintoma de dor, mas apenas em casos mais avançados. Nas fases iniciais, que é o nosso foco de Novembro Azul, nosso foco de campanha, normalmente o paciente é assintomático. Então, a importância é fundamental, é de fundamental importância essa investigação e esse rastreio nos homens a partir de 45 anos com fatores de risco ou a partir de 50 anos sem os fatores de risco que a gente vai citar daqui a pouquinho. Isso. E uma pergunta e uma dúvida minha. Todo paciente que tem alteração do jato urinário, né? Isso é muito comum no meu consultório. Doutor, o jato da urina alterou. É câncer ou não? Não. Não, né? Não é câncer. Uhum. Pode ter diversos fatores que podem alterar o jato urinário. Fatores obstrutivos, até mesmo fatores inflamatórios e irritativos. Então, a estratificação do diagnóstico diante de uma queixa de alteração do jato urinário, ela deve ser feita de forma minuciosa, com exame clínico e com exames complementares, tanto laboratoriais quanto exames radiológicos. Para você fazer um diagnóstico diferencial de hiperplasia prostática benigna, de um estreitamento, uma hipertrofia de colo vesical ou uma estenose de uretra, seja ela em qual porção for, por a gente não saber qual o histórico da juventude do paciente, se teve doença sexualmente transmissível, processos inflamatórios crônicos. Então, assim, o fator obstrutivo não é diretamente relacionado ao câncer de próstata. Não é igual, né? Porém, o câncer de próstata avançado pode desenvolver fator obstrutivo. Acontecer. Entendi. E é uma doença comum, doutor Guilherme? É comum? Então, pensando nos cânceres em si, é comum porque é o segundo câncer mais comum no homem, né? O câncer de pele é o câncer mais comum no homem e na mulher, e o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, como o câncer de mama é o mais comum na mulher. Por isso a gente tem essas campanhas do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Essas duas campanhas que é o que a gente está, nesses 2 meses aí, com essa camisa belíssima, fazendo a dobradinha do mês da mulher e a mês do homem, né? Joia. E doutor Frederico, fazendo um inquérito aqui, né? A gente está... Quem é o paciente que tem mais risco de desenvolver câncer de próstata? Você já me falou que a hiperplasia ela é natural do envelhecimento, mas quem é o arquetipo ali, o paciente que tem mais risco de ter câncer de próstata? Então,
Nesse âmbito foram estudadas algumas raças, né? E nas raças afrodescendentes, né, afro-americanas principalmente, elas foram tão relacionadas à detecção mais precoce e uma detecção mais agressiva da doença. Então a doença se comporta de forma mais rápida e deve ser tomado um cuidado extra. A história familiar é muito importante, né? Em parentes de primeiro grau, sobretudo. E também existem vários estudos e várias posições colocadas no quesito ao estilo de vida, né? O consumo de dieta rica em gordura animal, dietas pobres em vitaminas, ricos em alguns tipos de cereais. Mas, de uma maneira geral, o que eu digo assim, existem raças, história familiar e fatores predisponentes, diabetes, hiperplasia, tudo que inflama o nosso corpo de uma maneira geral predispõe o nosso corpo a produzir algum tipo de neoplasia. Na próstata não é diferente. Inclusive, um dos fatores que antigamente havia um certo desengano em falar que o paciente que fumava não tinha câncer de próstata e até era protegido desse tipo de câncer, viria a ter outros. Era um engano, né? E isso, de certa forma, reforçava uma conduta ruim no paciente que era tabagista. E isso também está caindo por terra, porque novos estudos mostram que a inflamação produzida por cigarro, de forma indireta, favorece o surgimento da doença prostática precoce também. Obesidade influencia? Sim, é um fator de risco também. E a mesma coisa, a gente vai conversando sobre várias doenças aqui, mas o estilo de vida ele influencia praticamente todas as doenças. Praticamente não, eu acredito que todas as doenças, né? Sim. A obesidade, diabetes, hipertensão, a falta de exercício físico. Então, isso é muito marcante, né? Que é o que é mais difícil da gente conseguir nos pacientes, né? Bem, nós já descrevemos o que é a glândula, os sintomas, o que é a neoplasia, ou seja, neoplasia que é igual a câncer, tumor, né? E agora, como que a gente faz essa prevenção? Como eu rastreio ele de maneira precoce? Eu quero detectar esse paciente o quanto antes. O que nós temos hoje, Fabiano, de tecnologia? Como que é o protocolo? O que a nossa população tem que ficar atenta para fazer esse diagnóstico precoce? A grande importância para fazer esse diagnóstico precoce é fazer com que o homem se conscientize que é necessário fazer a prevenção a partir dos 45 ou 50 anos. Então, assim, esse período de pandemia mostrou, principalmente durante os episódios de doenças que foram desenvolvidas no decorrer de maio praticamente até agora, revelou que, eu acho que o nível de preocupação masculino foi diferente. O volume de pacientes masculinos que procurou precocemente o Novembro Azul, ou antes do Novembro Azul, no intuito de fazer exames, até mesmo os indeterminados para Covid, por conta da pandemia, o medo que o número de pacientes que foram falecendo no decorrer desses últimos meses, as perdas foram grandes no nosso país e nos países da Europa. Então, foi visto, principalmente pelos grandes centros, que os pacientes do sexo masculino estavam procurando precocemente o tipo de serviço de saúde específico, tanto para doenças relacionadas ao Covid, quanto ao câncer de próstata. Por favor, faça o exame de próstata também, eu solicite o exame de próstata. Então, mostrou para a gente uma delicadeza maior em relação a estratificar isso e orientar esses pacientes de forma mais adequada em relação até o próprio Novembro Azul. Então, esses pacientes que chegavam para a gente, ou que são necessários fazer o rastreio, inicialmente são orientados ao exame de toque retal e o exame de PSA, que é a coleta do sangue, é feito no sangue, o paciente tem que permanecer por um período de restrições, tanto de atividade física intensa, na verdade, não é caminhadas. A literatura não mostra nada disso para a gente, mas a gente percebe na prática clínica que os resultados são desfavoráveis durante a perda desse controle do paciente, pré-exame. E em relação à masturbação, em relação à relação sexual, tem que ter uma pausa para a glândula ficar mais hipoativa, menos irritada,
por algum desses fatores para se colher o sangue e ter um valor dentro da normalidade, ou um valor real de PSA. Né? Exato. E o toque retal é fundamental, porque com toque a gente consegue fazer diagnóstico de em torno de 20% dos pacientes que têm câncer com o toque. Sabe? Na percepção do nódulo e orientar especificamente, posteriormente, qual é o exame que a gente vai fazer, tá? Em relação à biópsia de próstata. Entendi. E é assim, no mundo atual, a evolução não para. Então, centros específicos de uro-oncologia, tanto europeu, quanto asiático, quanto da nossa América aqui, Norte, Central e América do Sul, desenvolvem pesquisas para poder desenvolver dispositivos e exames complementares para poder melhorar a eficácia desse rastreio. Para quanto mais precoce fizer o diagnóstico, melhor a conduta terapêutica. Joia. Uma dúvida que nós temos, Linhares tem muito ciclista, né? Aqui a atividade do ciclismo ele é alta, né? Ela influencia no PSA? Influencia. Se for uma atividade extenuante, influencia. Porque falar em atividade de ciclista, se for o ciclista que vai ao trabalho, que anda 2, 3 quilômetros para se deslocar, eu acho que na prática clínica isso tem pouca interferência. Mas o volume de ciclistas que tem hoje no nosso país em geral, principalmente na região sudeste, de competição, de alto empenho, que andam 50, 100 quilômetros, 200 quilômetros, isso aí é definido que na prática altera sim o valor do PSA e os pacientes precisam ter umas orientações prévias à coleta do exame. Excelente. E complementando, precisa de ficar quanto tempo sem andar de bicicleta, por exemplo? Eu sou um ciclista que ando 10 km dia, quanto tempo eu preciso de No mínimo parar? 72 horas. 72 horas? 3 dias, 3, 4 dias, é o suficiente. Show de bola. Vamos lá. E sobre qual o papel, então, da ultrassom, ressonância? Quer falar alguma coisa para a gente disso? No diagnóstico, na triagem a gente tem o PSA e o toque, basicamente, né? Ou entra a ultrassom? Pode ficar à vontade. Só um momento. Existem outros exames que aqui no Brasil, em alguns poucos centros, né, São Paulo, Rio de Janeiro, acho que em Vitória também é possível se fazer, que são os testes laboratoriais que estão sendo utilizados na prática, principalmente americana, que é o PHI, que é um índice que revela a saúde prostática. A gente fala que é Phi Score, o PHI Score. Belo Horizonte. Belo Horizonte também faz esse tipo de exame. Existe um outro exame que ele é chamado de 4-Key Score. São umas calicreínas, são proteínas no sangue específico da próstata que indicam as variações dela de acordo com o PSA específico, com o PSA total, com a calicreína do tipo 4, que vai mostrar exatamente se tem alguma alteração que pende para o lado do tumor, do câncer propriamente dito. E não para de desenvolver outras coisas, tipo oncogênicos, oncotypes, MDX. Então, assim, isso para a gente um pouco é caro. Eu acho que não tá, já era para estar sendo utilizado, já era para estar sendo feito. Hoje a sociedade americana, em determinados centros regionais, por exemplo, o Sudeste americano, o Sudeste dos Estados Unidos, na Flórida, em Miami especificamente, eles fazem o protocolo do diagnóstico com PSA, com a saúde prostática e com 4K, que é o exame. Entendi. Isso tudo para melhorar a acurácia no diagnóstico e no estadio da doença. Entendi. Você está atualizadíssimo, que você veio de um fellow agora recente lá nos Estados Unidos, né? Tem um pouquinho de tempo, mas... Eu vi que o inglês está afiado. Isso aí. E Guilherme, e sobre exames de imagem? A gente pode... Ajuda? Então, ou é só numa segunda fase? Vamos dizer, a gente estava na triagem, né? Inicialmente, o paciente que não tem nenhum sintoma relacionado à próstata, vai fazer só o exame de rotina, inicialmente não precisa de exame de imagem, né? Só o exame do toque e o exame de sangue, o PSA. Porém, assim, o ultrassom ele é interessante por ele ser um exame que pode demonstrar o tamanho da próstata, pode ajudar na localização para a gente fazer uma biópsia, né? Ser guiada por ultrassom, mas ele não faz diagnóstico. Ele simplesmente consegue uma acurácia do tamanho
da próstata, se a próstata tem um crescimento que a gente chama de lobo médio, quando a próstata cresce para dentro da bexiga, e isso daí pode atrapalhar a questão urinária, e nem sempre é câncer. E a ressonância, que está evoluindo cada vez mais, a ressonância é bem importante, tanto no controle de pacientes que fazem vigilância ativa, a gente vai conversar com isso depois, quanto em pacientes que a gente possui sinais altamente sugestivos de câncer, às vezes o PSA muito elevado, e a biópsia feita não identifica nenhum fragmento com tumor, e às vezes a ressonância ela serve para guiar o local onde é mais provável de ser o crescimento ali da neoplasia. E aí a ressonância é importante tanto para controle quanto para guiar uma segunda biópsia de próstata. E existem outros exames que ainda não são tão acessíveis, né? Tem o PSMA, que são exames que a gente pode utilizar em pacientes que já fizeram o tratamento e tem alguma suspeita de recidiva. Entendi. E também, né, para finalizar, a gente tem a cintilografia óssea, que a região óssea é a região mais comum de metástase à distância. E aí, em determinados valores de PSA, de grau de tumor, a gente tem que fazer esse estadiamento com a cintilografia óssea também. O ultrassom, no caso da próstata, ele é por qual via? Ele é via retal? Então, como que é feito esse exame? Geralmente a gente usa a via abdominal em pacientes que têm sintomas relacionados ao trato urinário, provavelmente pelo aumento benigno da próstata. E o exame transretal, a gente utiliza ele mais comumente quando vai fazer uma biópsia mesmo. Para guiar ali a biópsia. Para guiar a biópsia de próstata. Excelente. E doutor Frederico, já falamos de exame, de triagem, de sintomas e o diagnóstico. Como é que a gente fecha o diagnóstico? De maneira com a biópsia, né? A biópsia é determinante, né? Eu acho que é bacana dizer isso porque foi uma dinâmica o último congresso que eu e Fabiano estivemos juntos antes de a pandemia decretar o lockdown, né? A gente participou desse serviço que é do Sylvester, que foi o pessoal de Miami que veio aqui justamente falar de câncer no Rio de Janeiro, na nossa seccional da SBU lá, e a gente esteve presente e tivemos exatamente esse bate-papo, um nível um pouco mais profundo, mas de uma maneira geral a gente reviu que estamos fazendo na nossa prática clínica muito parecido com o que está sendo feito fora do Brasil, né? Existem esses mecanismos, esses biomarcadores que o Fabiano citou agora há pouco, né? E, na verdade, eles também não têm uma ampla prática rotineira. Eles são usados de acordo com a necessidade. De uma maneira geral, esses exames que o Guilherme falou e citou, eles são combinados a fim de produzir um resultado em um paciente. Nem todo paciente vai ter seu câncer detectado ao toque. Nem todo paciente vai ter seu câncer detectado pelo PSA ou só pela ressonância. Na verdade, existe uma combinação desses exames que formam a detecção em um paciente. Acabei de ter essa semana um paciente que foi rebiopsiado pela terceira vez, e na terceira biópsia detectou o câncer. A biópsia ela ganha sensibilidade de 20% a cada vez que ela é feita. Então, era um paciente que a suspeita pelo PSA se manteve ao longo da investigação, somente pelo PSA, porque o toque era normal. Então, assim, a gente tem que individualizar a conduta. Não existe uma maneira mágica de se detectar o câncer. E, por exemplo, você indicou a biópsia. Como que isso é feito? É uma cirurgia local? É por punção? Como que é esse procedimento? A biópsia ela é transretal, né? Ela pode ser perineal de uma maneira menos comum no nosso meio. Ela é, na maioria das vezes, transretal, guiada por ultrassom. O exame de ultrassom ele serve para guiar o ponto em que a agulha vai perfurar a próstata e colher um pequeno fragmento. E esse fragmento, o número de perfurações são de acordo com o tamanho ou suspeita do câncer de próstata. Eles podem ser desde 6 fragmentos até 20 fragmentos. E, na verdade, também hoje existe um mecanismo de fusão de imagem, né? É você construir uma zona suspeita através de uma ressonância e um exame de ultrassom a fim de detectar o lugar de uma maneira mais específica, a fim de você guiar melhor a sua biópsia.
E o paciente, ele é simples isso? Ele vai de alta no outro dia? Na verdade, ele vai de alta no mesmo dia. No mesmo dia. É um exame bastante simples, é considerado um exame ambulatorial. Né? Ele pode ser feito, deve ser feito com anestesia local, faz-se anestesia por agulha na própria próstata. E existe uma questão um pouco controversa sobre a sedação durante o exame. A sedação permite um melhor conforto do paciente durante o exame e muitas vezes não é uma situação permitida por muitas seguradoras de saúde. E mesmo assim a gente força um pouco a barra e promove esse conforto no ato da biópsia para o paciente. O paciente sedado, anestesia local e biópsia transretal. É o método mais bacana. Coletou o material, vai agora para o laboratório e aí a gente vai estudar e vai chegar ao diagnóstico. Exatamente. Isso. Excelente. Chegamos ao final do primeiro bloco com 3 ilustres urologistas da região, né? Excelentíssimos médicos. Aqui do meu lado o doutor Guilherme Campelo, que é urologista, né? Uro-oncologista, né? Do lado dele aqui o doutor Frederico Bastos, né? E logo à esquerda o doutor Fabiano Fernandes, né? No segundo bloco, a gente volta falando sobre tratamento do câncer de próstata, as inovações e as evoluções. Bate-papo das 6. Excepcionalmente hoje, né, nós vamos falar de medicina e saúde, mas semana que vem voltamos para a saúde na quarta-feira. O Bate-papo das 6, falando sobre saúde e prevenção, volta para quarta-feira. Estamos aqui presentes com o doutor Guilherme Campelo ao meu lado, que é uro-oncologista, o doutor Frederico Bastos e o doutor Fabiano Fernandes, né? No último bloco, a gente deu um en passant, explicou ali o que é a glândula, a próstata, os fatores de risco, o diagnóstico, e agora vamos para o que interessa, vamos dizer assim, do ponto de vista de tratamento, né? Fabiano, o que a gente tem de tratamento hoje para o paciente? O paciente chegou, fez a biópsia, deu o diagnóstico. O que a medicina em 2020 tem para oferecer para esse paciente? Bom, a medicina tem a oferecer várias opções de tratamento. E essa escolha definida entre o médico e o conjunto médico-paciente vai estar diretamente relacionado ao estadio da doença em que o paciente se encontra. Então, é primordial que se tenha em mãos, seja o médico primário do paciente que iniciou a busca ativa da doença, seja o médico que está acabando de receber um paciente ou encaminhado por um outro colega ou por um outro serviço, enfim, definir exatamente em que grau de doença o paciente se encontra. A partir disso é que a gente pode definir ou traçar uma linha terapêutica, sempre conversando com o paciente e expondo ao paciente quais as possibilidades. Tá? E isso vai desde uma vigilância ativa, que é justamente o paciente ser acompanhado por uma doença de baixo risco, uma doença bem lenta de evolução, tá? De acordo com a idade do paciente, de acordo com o performance status do paciente, que é qual é a qualidade de saúde do paciente num todo, se é um paciente que tem contraindicação cirúrgica ou algum procedimento. Então vai desde vigilância ativa, com um grau mais baixo, até os tratamentos combinados, cirurgia com radioterapia, ou cirurgia e algum outro tratamento posterior. Cirurgia, então, basicamente as opções que nós temos é radioterapia, cirurgia... A gente tem vigilância ativa, a gente tem a radioterapia, a gente tem a cirurgia, que pode ser por via aberta, laparoscópica ou robótica, a gente tem a quimioterapia nos pacientes que têm casos avançados, casos metastáticos, a gente tem a hormonioterapia, tá? E a gente tem as terapias focais. Essas terapias focais são terapias que estão sendo abordadas nos últimos 5 anos
e estão sendo intensificadas em grandes centros de urologia e uro-oncologia. E essas terapias focais a gente vai falar por último, preferencialmente, diante dessa sequência, Sim. porque é uma terapia muito bem selecionada para um paciente que tem uma doença focal. E a gente tem que pensar que o paciente que a gente recebe com câncer de próstata, esse paciente tem um câncer que ele é multifocal, que ele aqui é micrometastático. Então, para você expor um tratamento em que você deixa risco de paciente permanecer com doença micrometastática ou doença fora do foco, onde está sendo diagnosticado, onde foi feito o diagnóstico, com fusão de imagem, ultrassom, junto com ressonância, com biópsias bem realizadas, é complicado. Então, é muito individualizado o tratamento. Cada vez mais a medicina está ficando de precisão, né? Personalizada. Né? Exato, é personalizada. E o doutor Guilherme, radioterapia. O que é a radioterapia? Então, a radioterapia, que é uma das opções do tratamento, é utilizar, né, os aparelhos com onda de rádio em um determinado grau, no qual ele vai atingir focalmente a glândula, né, a próstata, e aí ele vai causar uma morte celular na região, causando a morte do tumor também. A radioterapia não é uma das primeiras opções, né, de nós cirurgiões, né? Mas a radioterapia é muito importante, vem evoluindo bastante, pode causar algumas sequelas também, como a cirurgia causa, mas ela é um braço forte para a gente, principalmente em casos de pacientes que fazem cirurgia, tem uma recidiva do tumor, e aí a radioterapia ela é muito importante nesses casos, da terapia combinada, tudo isso. Entendi. Excelente. E aqui em Linhares nós temos radioterapia? Não. Aqui no momento a gente ainda não tem radioterapia. A radioterapia do estado se concentra na Grande Vitória. Mas acredito que em breve, né? Tem previsão de vir, Tem né? previsão de vir, acredito, para o ano que vem. Já tem. Ótimo. E sobre, então, cirurgia, doutor Frederico? Quais são as opções cirúrgicas que nós temos para a neoplasia de próstata? Tudo bem que é precisão e etc., né? Mas qual que é a cirurgia básica do câncer de próstata? Fiquei com a cereja do bolo, então. Que a gente mais gosta de fazer e mais treina, né? Para o urologista cirúrgico é o grande desafio. Deixo claro que sim, que a cirurgia é a retirada radical da próstata, né? Seguido ou não da retirada dos linfonodos pélvicos, dependendo do prognóstico da doença, do grau da doença, né? Para doenças mais agressivas, você faz o esvaziamento pélvico, a retirada desses órgãos. E, normalmente, a prostatectomia radical ela é operada de maneira aberta, robótica ou laparoscópica. Bem, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente não pode esquecer que existem pacientes com câncer de próstata e obstruídos. E esses pacientes eles não conseguem urinar dado o crescimento do tumor ou pelo próprio crescimento da glândula. E a RTU de próstata é uma cirurgia que é feita pelo canal da uretra para diminuir o volume da próstata, no sentido de desobstruir esse paciente que apresenta dificuldade a urinar. Voltando à radical, nosso método de escolha que atualmente é aberta. No Brasil ainda a gente está buscando a aquisição de maior número de robôs. A robótica em prostatectomia radical é o grande desejo de todo urologista e acho que está bem próximo da realidade de Linhares, né? Nós, eu e o Fabiano, a gente já tem treinamento em prostatectomia radical aberta e laparoscópica. A laparoscópica ela mantém a técnica minimamente invasiva, né? Mas ela perde espaço à medida que a robótica tem mais artifícios que ela. O implemento de robótica no Brasil ficou bastante limitado pela pandemia do coronavírus e também ficou bastante limitado pelo câmbio do dólar, né? Esse ano a gente tinha grandes projetos em robótica, eu e Fabiano, e abandonamos praticamente todos os projetos em robótica que a gente preservava dado o valor do custo operacional. Então, já que ficou uma coisa tão importante, né, que é a cirurgia,
E eu gostaria de falar, porque é um programa que não é só para quem o telespectador não é técnico, né? E é muito importante que o telespectador entenda que a técnica é o mais importante. Em todos os estudos multicêntricos, em todos os estudos de meta-análise, né? São a reunião, agrupamentos de grandes estudos mundiais, o que faz com que o paciente tenha melhores resultados não é a forma que ele é acessado, seja por vídeo, por cirurgia aberta ou por robô, é a técnica empregada pelo cirurgião. Em resumo, tirar a próstata de dentro do ser humano, a forma como tira é que produz o melhor resultado, entendeu? E quando você tira a próstata com melhor técnica aplicada, separando os nervos que estão no entorno dela e dissecando bem a uretra e a bexiga, é onde você obtém os melhores resultados, entendeu? Essa é a pergunta até de um telespectador que agora me perdi aqui no nome. Ele perguntou: toda cirurgia de próstata tem disfunção sexual? Exatamente. Estava falando isso com o Fabiano agora há pouco, porque esse também é o ponto de interrogação na cabeça das pessoas. As incidências de disfunção sexual, elas vieram caindo ao longo do tempo, na medida que a técnica evoluiu. Hoje em dia a gente pratica a técnica clássica de Campbell, de Walsh, e essa técnica ela veio em evolução nas últimas décadas. Ela veio de 94 a 2004 sendo praticada de forma clássica na cirurgia aberta, e a partir de então ela veio refinando de forma que as taxas de impotência sexual vêm decaindo. Eram séries de 80% de disfunção sexual e hoje elas já estão... Elas nunca têm uma medida exata, né? Não existe uma porcentagem exata, mas elas já caíram para a faixa de 50% a 60%. Então a gente entende que a evolução e o refinamento técnico vai produzindo resultados de menor taxa de disfunção erétil, né? Disfunção sexual. Interessante. E Fabiano, só para a gente elucidar um pouco mais, ilustrar mais para a população, essa diferença entre laparoscópica, aberta e robótica. O corte, tem alguma diferença do corte, alguma coisa assim? E qual que é o mais comum no Brasil hoje? A técnica de vocês, o que vocês mais fazem, né? No Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde. Esse é um ponto-chave para o desenvolvimento de determinadas técnicas cirúrgicas. No caso da urologia, para câncer de próstata, é factível a gente realizar a prostatectomia aberta. Tá? Então, assim, a grande maioria dos urologistas que se formam, eles têm nos serviços um bom treinamento com prostatectomia aberta. Um número um pouco menor com prostatectomia laparoscópica junto com a aberta. E muito menor ainda, atualmente, com a cirurgia robótica. Tá? Mas a definição, se a gente tiver uma capacidade de definir para um paciente e orientá-lo a realizar a cirurgia, a gente sabe que em relação à robótica existe um ganho em relação à continência urinária. O paciente tem uma continência precoce um pouco maior nos dados estatísticos de hoje. Entre cirurgia laparoscópica e aberta, depende muito da experiência, da habilidade, da capacidade do cirurgião desenvolver uma boa cirurgia, uma boa técnica de ressecção com um número mínimo de lesões neurológicas do feixe neurovascular prostático. E em relação aos custos, isso modifica um pouco. O SUS não dá cobertura para a gente fazer uma cirurgia robótica e laparoscópica. Isso aí é inviável. Tá? Então a cirurgia aberta, um treinamento no Brasil é muito maior. E em relação à cicatriz, em relação à qualidade de cirurgia, obviamente que as cirurgias minimamente invasivas elas são superiores à cirurgia aberta. No ponto de vista de recuperação pós-operatória, no ponto de vista de sangramento, isso aí é dado estatístico, isso não é experiência própria minha, do Dr. Guilherme, Dr. Frederico, isso é estatístico. O volume de sangue perdido durante a cirurgia é menor. A recuperação do paciente no pós-operatório, ela é mais rápida, ela é melhor. A questão da dor, o paciente fica exposto à dor no pós-operatório muito menos tempo com a cirurgia minimamente invasiva, que são laparoscópica e robótica. Então, assim, num geral, as cirurgias minimamente invasivas da próstata, elas são
melhores de resultado do que a cirurgia aberta. Mas não adianta colocar um cirurgião sem experiência para fazer uma cirurgia laparoscópica ou robótica e um cirurgião menos experiente para fazer uma cirurgia aberta e tentar buscar esse tipo de resultado. Então, isso é resultado de literatura. Entendi. Tá? E agora eu vou botar você aqui numa fogueira. Será que a gente tem perspectiva de ter robótica aqui em Linhares? A frase que eu vou deixar hoje... Radioterapia a gente vai ter, que já tem previsão. E robótica? A frase que eu deixarei hoje no programa não é promessa de político, não, tá? Já acabaram as eleições. A frase é: a cirurgia robótica chegou no Brasil para ficar. É um caminho sem volta. Independente do preço. Hoje está um preço, amanhã não vai estar mais. E não tem como voltar. Porque é uma cirurgia que já está consolidada em grande parte do primeiro mundo todo. Entendi. Então, assim, tanto para urologia quanto para ginecologia, cirurgia de tórax, cirurgia gastrointestinal. E, assim, a curva de aprendizado é muito menor em relação às cirurgias até mesmo aberta e laparoscópica. Então, assim, hoje quem sai da cirurgia aberta profissional e vai para a robótica, os que formam hoje não vão para a cirurgia laparoscópica. E o volume de pacientes necessários para serem operados com a curva de aprendizado é bem menor. Então a gente pode esperar aí que daqui a pouco a gente vai ter Linhares, né? Exatamente. Posso cravar isso aí? Pode, tá gravado. Não vai demorar, não. Isso aí, ó. Terminamos o segundo bloco falando sobre tratamento com 3 excelentes, ilustres, conhecidíssimos no Brasil afora aí, sobre urologia, né, cirurgiões, Dr. Guilherme Campelo, Dr. Frederico Bastos e o Dr. Fabiano Fernandes, né? No último bloco, a gente faz a cereja do bolo ali, vamos contemplar alguns outros aspectos, e é isso aí, TV Sim. Medicina. Olá, voltamos para o terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6. Hoje um tema muito importante, que é o Novembro Azul, e falando sobre câncer de próstata. Eu aprendi muito hoje e para a gente dar seguimento a essa... A gente vem construindo a história da questão do câncer de próstata, do diagnóstico, etc. E agora, doutor Guilherme, a vida pós o diagnóstico. Eu tive o diagnóstico, e aí? Como é que a gente fica? Quais são os próximos passos, né? Então, teve o diagnóstico, né? Então é feito um estadiamento para saber qual é a situação do paciente. Se esse tumor é localizado só na próstata, se esse tumor tem algum sinal de avanço para fora do órgão em si, se ele tem sinais de metástase à distância. E aí, baseado nesse estadiamento que é feito, é proposto o tratamento, né? Podendo ser o tratamento curativo, que vai da cirurgia ou da radioterapia, podendo ser um tratamento paliativo, no qual pode ser feito uma cirurgia para abrir o canal, né, a RTU da próstata, pode ser feito o tratamento com quimioterápicos, com bloqueio hormonal, em casos de pacientes com uma doença bem avançada, às vezes até a castração, porque a testosterona é um hormônio que estimula o crescimento rápido do tumor da próstata, e aí a gente, cessando a testosterona, a gente consegue dar uma sobrevida maior para o paciente. E, além disso, depois desse tratamento, né, são avaliados o acompanhamento do paciente, e esse acompanhamento se faz com exames periódicos, e em relação também às sequelas dos tratamentos, qualidade de vida, tudo isso. Isso, a vida dele volta ao normal? Ele pode, por exemplo, realizar atividade física, ou depende desse estadiamento, que é como se fosse um relatório, né? Um relatório completo do paciente, do tumor, né? Vamos dizer assim? Dependendo do estadiamento, né? Do grau da doença, o paciente pode ter algumas limitações, sim. Mas aquele paciente que faz o diagnóstico, tem a doença precoce, que tem proposto a ele tratamento curativo, esse paciente tem totais condições de, depois de recuperar do tratamento, viver uma vida normal. Uhum. E aí, doutor Frederico, a gente tem essa questão da observação vigilante, né? Que processo é esse aí?
Bem, a gente, na verdade, tem duas observações em câncer de próstata, né? A gente tem a vigilância ativa, né? Que é o paciente de baixo risco, e um paciente que tem uma idade ainda mais jovem e que ele deve acompanhar a doença sem operar, né? É uma prática bastante difundida e segura, bastante utilizada nos Estados Unidos. E esse paciente, ele experimenta não retirar a próstata no momento do diagnóstico. E ele tem ainda a opção terapêutica da cirurgia, né, como uma carta na manga. E é uma atitude que, por vezes, é questionada pelo próprio paciente, mas ela preenche critérios para ser praticada. Ela não é praticada a qualquer paciente, ela tem um rigor. Certo? E esse paciente, ele é um paciente que deve visitar o urologista com um pouco mais de firmeza, né? Já a vigilância, isso é vigilância ativa. O watchful waiting, né, que é a vigilância cuidadosa, ela fica destinada aos pacientes mais idosos, né, pacientes que têm uma idade avançada e que não devem investir com tanta agressividade contra a doença prostática. E aí o watchful waiting ele ganha espaço num outro tipo de paciente, né? Num outro perfil de paciente. Entendi. E sobre, vamos lá, sequelas do tratamento cirúrgico e radioterápico, Fabiano. E aí eu vou emendar uma pergunta que é da Francine, que ela é farmacêutica oncológica da Unimed Costa do Sol, em Macaé. E ela pergunta exatamente isso. Prótese peniana é uma possibilidade? Isso entra nas questões... O paciente sequelado ele pode utilizar... Então, engatando uma na outra. Beleza. Botei numa situação difícil, né? Não, tá difícil, não. Dá para conversar sobre. Então, assim, esse assunto de sequelas pós-cirúrgicas, eles devem ser bem esclarecidos aos pacientes no pré-operatório. Uma conversa franca entre o médico e o paciente e deixar bem claro para o paciente que o risco existe dessas sequelas e esse risco ele é variável. Variável de acordo com a patologia, variável de acordo com a abordagem cirúrgica que o paciente vai receber ou mesmo abordagem radioterápica. Entre radioterapia e cirurgia, as sequelas vão existir. Se tiver que existir, elas vão existir. Porém, a sequela ela é visualizada mais precocemente quando o paciente é submetido à cirurgia. Na radioterapia, essas sequelas vão surgir, só que com um tempo um pouquinho mais postergado. Então, as principais sequelas para esses tipos de procedimento, na radioterapia você tem um pouco mais de lesão por queimadura da radiação, que é chamada das reações actínicas, ou cistite actínica, ou retite actínica, que podem dar sintomas gastrointestinais ou sintomas urinários nos pacientes. Mas nas duas, em relação à sequela mecânica, as mais importantes são a disfunção sexual ou a disfunção erétil e a incontinência urinária. Excelente. Aí nós recebemos aqui no WhatsApp a pergunta do Valdir Linhares. Né? Vocês ficam à vontade em responder. Ele fala o seguinte: boa noite. Gostaria que perguntasse aos médicos se uma cirurgia sem corte pode deixar como sequela o surgimento de hérnia inguinal. Cirurgia uretral. Essa é a pergunta do Valdir de Linhares, o nosso telespectador aí participando do nosso programa. Pode ou não pode deixar uma hérnia inguinal, a minimamente invasiva? Dificilmente, porque o acesso não é feito pela região inguinal. O acesso é feito pela região abdominal, na região do mesoabdômen e na região do andar inferior, mas não próximo ao canal inguinal. Então não? Não. A princípio deve ter outra causa essa hérnia. Deve ter outra causa. Procurar saber se ele tem uma hérnia indireta por conta do alargamento do anel ou se ele tem um enfraquecimento total da parede. Excelente. Tá? Isso não é minimamente invasivo, porque na cirurgia aberta ele pode desenvolver uma hérnia que pode sugerir ser inguinal, mas ela é uma incisional. É porque a direção do saco herniário vai para outro lugar e a gente pensa que é uma hérnia inguinal, mas é uma hérnia incisional. Então, nas cirurgias, nas incisões maiores, tem que estar sempre atento e sempre pensar que pode ter tido uma complicação, mesmo que pequena. Excelente. Bem, o papo está maravilhoso aqui, dá para conversar mais umas 3 horas, mas o negócio apertou aqui. Então, gostaria de agradecer, né, a presença aí do Dr. Fábio Fernandes,
né? Fabiano Fernandes, desculpa, que veio do Rio para contemplar a nossa bancada aqui, né? E considerações finais, doutor Fabiano. Considerações finais sobre a prótese que você me perguntou no início, que ficou perdida. Isso. Então, os pacientes que desenvolvem disfunção miccional, incontinência urinária, o número é muito pequeno, muito reduzido, a gente pode conseguir recuperar isso com fisioterapias, com exercícios, com orientações, para usar o mínimo de fralda ou não ter uso de fralda pós-operatório. Em relação à disfunção erétil, a gente pode ter uma disfunção parcial ou realmente a incapacidade de ter e manter a ereção no pós-operatório. Isso aí, a gente pode tentar fazer o tratamento medicamentoso com as drogas que tem no mercado, orientados pelo médico. E se o paciente tiver insatisfeito com a situação atual, muito bem conversado pelo próprio urologista ao paciente, é orientar sobre as próteses penianas. A gente tem hoje 4 tipos de próteses no mercado. São próteses semirrígidas, próteses articuladas, são próteses de 2 vias de sistema e são próteses de 3 vias de sistema. São próteses infláveis. Isso aí varia de preço e varia de qualidade da prótese, a maneira como se vai usar a prótese. Em relação à idade do paciente também. Então, isso tem que ser muito bem orientado e é factível de ser realizado. O paciente normalmente fica muito satisfeito com o uso da prótese peniana, bem orientado. Lógico que vai ter as intercorrências do ato no coito, de ejaculação, não ter mais saída de líquido em volume, porque ele não tem a vesícula seminal, ele não tem a próstata para produzir, não tem o ducto deferente enviando o espermatozoide, tá? Porque isso pode ser até mesmo em pacientes mais jovens, com vida sexual ativa. Então, assim, jeito tem. Jeito tem, basta conversar bem com o urologista, com o médico, com o seu médico, e não é um bicho de 7 cabeças, não. Eu acho que dá outro programa falar sobre isso, hein? Importante é a prevenção. O importante é a prevenção, exatamente. Doutor Frederico Bastos, muito obrigado pela presença, também importado lá do Rio de Janeiro, né? Valeu, obrigado. Considerações finais, fica à vontade. Então, eu gosto de fazer uma consideração que eu costumo fazer nas palestras de Novembro Azul, é que sempre que a gente pergunta sobre câncer de próstata, o principal fator de risco é o envelhecimento. Então, raça, dieta, tudo isso, mutações genéticas, tudo isso entra, mas envelhecer é o principal fator de risco. E o diagnóstico não é uma sentença de morte. A gente está relacionado a uma doença inerente ao envelhecimento e é uma doença que pode se comportar como uma doença crônica, mais tranquila do que um diabetes, por exemplo, e pode se comportar de maneira mais agressiva, como são as mutações genéticas que a gente observa no câncer de próstata. Então, o diagnóstico não é uma sentença de morte, a procura deve ser uma procura individualizada, nem todo paciente precisa evitar de ir ao médico por ter medo ou apreensão em relação ao toque, existem outros métodos diagnósticos, né? E o tratamento ele vai em sete cadeias, provavelmente, desenvolver o melhor possível para aquele paciente. Então não há o que temer, né? Há o que se tratar, há o que se ver e tratar. Não precisa ter medo, né? Tem muita tecnologia, tem muita coisa para ser ajudado, né? Grande arsenal. Grande arsenal. E doutor Guilherme, muito obrigado pela presença. A gente está sempre junto lá no hospital. Considerações finais, fica à vontade. Então, primeiro eu queria agradecer ao convite, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui junto com os colegas e dizer que mais uma vez, né? Mais um Novembro Azul que a gente está aí com a campanha aqui em Linhares. E o nosso serviço de oncologia continua com atendimento, não foi suspenso período nenhum, mesmo com o aumento dos casos do coronavírus, e fortalecer para os pacientes aqueles que têm mais de 45 anos, histórico familiar ou paciente de cor negra, e aqueles acima de 50 anos que não têm histórico familiar, caucasianos, que procure o urologista, faça o exame, não só em novembro, né? Se não der para fazer em novembro, faça em outro mês, mas uma vez por ano, pelo menos, faça o exame, né? E por mais que a gente esteja enfrentando hoje o que a gente está enfrentando, né? Dessa pandemia, as outras doenças não pararam de existir. Então, assim, a gente precisa muito fortalecer isso, porque o câncer continua crescendo, não vai deixar. Excelente. Tá bom? Doutor Fabiano, quer mais uma última... Meu último recado, na verdade um recado, é dizer que apesar de Fabiano e Frederico serem pessoas de fora da cidade, de Linhares, a gente tem um contato muito próximo com alguns urologistas daqui.
inclusive Dr. Guilherme Campelo, Dr. Guilherme Leodoro, e dizer para vocês para não deixarem para depois, aproveitarem a presença, aproveitarem a capacitação, aproveitarem o bom serviço que tem na cidade, aproveitar tudo que a cidade tem para poder oferecer no âmbito de diagnóstico laboratorial, no diagnóstico radiológico. Não deixarem de fazer os exames, façam a consulta, se tiverem dúvida em relação a toque, em relação ao PSA, prossigam com ressonância, existe esse serviço aqui na cidade e eu acho que de amparo, no geral, a população está muito bem servida aqui em Linhares. Vocês estão de parabéns. Excelente. Bem, eu aprendi muito aqui com esses excelentes especialistas, né? Muito obrigado pela audiência de vocês até agora, 7 horas da noite. E é isso aí, TV Sim, a TV local. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.